aqui em Deuteronômio 29, está escrito assim: as coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras dessa Torá. Essa Parashá Hukat, ela fala especificamente de alguns mandamentos do Eterno que nós não entendemos. Hukim. Fala do mandamento da vaca vermelha e fala também sobre o fato do Eterno ter ordenado a Moshe e Arão falarem a rocha e não baterem na rocha, como já tinha acontecido anteriormente. Um mandamento é um mandamento geral para todo o povo, está escrito aqui mandamento perpétuo. Tomar uma vaca vermelha, e ela tinha que ser totalmente vermelha, tanto que a tradição judaica, ela só permitia que fosse sacrificada para a limpeza, né, para a purificação ritual, uma vaca que tivesse no máximo 2 fios de outra cor, 2 fios de pelo que não fossem vermelhos. E é interessante que isso estimulou muito a criação de gado, porque uma vaca dessa tinha um valor incalculável. Então, quanto mais vacas, quanto mais gado, quanto mais bezerros nascessem, maior era a chance de nascer uma vaca vermelha, que era algo muito raro, uma vaca totalmente vermelha. Vermelha, cor de sangue. Olha que coisa interessante, né? Porque a própria Torá fala que não há expiação de pecado sem derramamento de sangue. Por que isso? A gente não sabe. A gente imagina que como o pecado, ele é vermelho, a própria Bíblia coloca o pecado como vermelho, e tem várias passagens e vários atos e várias tradições e vários mandamentos aqui que corroboram para essa tese, né? Uma vaca vermelha, o sangue de uma vaca vermelha, o sangue, em geral, sendo vermelho, ele cobriria o pecado, de maneira que o Eterno não o visse. Nós sabemos que já era uma prefiguração para o plano maravilhoso de salvação do Eterno, através do sangue de Mashiach, da morte expiatória de Mashiach. Mas a questão central dessa paraxá, na verdade, é a obediência. Moshe e Arão, 2 servos do Eterno, que lideraram o povo de Israel durante 40 anos no deserto, que suportaram todas as suas rebeliões, todas as suas revoltas, todo o seu lashon hará, toda a sua murmuração, toda a sua maledicência, toda a dificuldade, desconforto de 40 anos no deserto, por uma desobediência. Eles não puderam entrar na terra prometida. Por uma desobediência à voz do Eterno, eles foram impedidos de alcançar fisicamente o seu destino. É muito sério. Existem mandamentos do Eterno que nós não compreendemos. Por que pegar uma vaca vermelha, sacrificá-la, queimá-la, pegar suas cinzas, colocar na água, e essas cinzas tornariam uma pessoa ritualmente impura numa pessoa ritualmente pura? Por que todo esse sistema sacrificial? Por que tantos mandamentos que nós não compreendemos? Por que falar a rocha e não bater a rocha como tinha sido da outra vez? Nós não entendemos. Pelo menos durante nossa existência aqui em Malhut, no mundo material, nós não entendemos, e é muito provável que nós nunca vamos entender. A nossa mente é limitada. E o povo da antiguidade entendia muito menos ainda. Hoje em dia, com a nossa ciência, com a tecnologia, nós compreendemos muitos dos mandamentos aqui. As proibições alimentares, hoje em dia nós sabemos que o que era proibido, na verdade, eram carnes inflamatórias, e que a inflamação subclínica, ela causa a criação de ateromas, de entupimentos nas nossas artérias, que depois vai nos causar infarto, AVC, etc. Vai nos causar uma morte prematura. Nós sabemos que muitas e muitas coisas, hoje em dia, têm sua explicação técnica, sua explicação científica. O povo lá atrás não sabia.
E eu creio que no futuro, talvez, com o maior desenvolvimento da ciência, muitos outros mandamentos terão mais explicações. Mas a nós cabe obedecer mesmo que nós não entendamos. A nós cabe obedecer exatamente tudo que está escrito nessa Torá, porque o próprio Eterno nos diz que não há nada impossível de obedecer. Não são mandamentos que estão longe de nós, não são mandamentos complicadíssimos, não são mandamentos estranhos. E ao mesmo tempo, nós temos a consciência de que nos é impossível obedecer a todos esses mandamentos. A Torá nos traz a consciência da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de cumprir com tudo isso por causa do nosso pecado, da nossa falta de kavaná, porque na verdade nós vivemos num nível espiritual muito aquém do nível necessário. Nós vivemos num nível de devekut, de apego ao Eterno, de dedicação a Ele, muito inferior. E isso nos faz lembrar da nossa necessidade de redenção, de expiação pelo nosso pecado. A nossa necessidade do sacrifício expiatório de Mashiach. Mashiach Ben Yosef veio à Terra com a missão específica de expiar, de pagar, de cumprir com a lacuna que existe entre a perfeição e a nossa realidade. E a Torá nos lembra disso. Mas muito importante é a gente lembrar do seguinte: como é o processo psicológico, o processo emocional de pecar. E essa paraxá nos mostra claramente isso. Nós vemos aqui que o povo começou a irritar Moshe. O povo começou a irritar Moshe de uma forma muito grande, de uma forma muito profunda. De maneira... Olha só, e brigou o povo com Moshe e falaram dizendo: oxalá tivéssemos tido a mesma morte de nossos irmãos diante do Eterno. Por que trouxeste a congregação do Eterno nesse deserto para morrer ali nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para trazermos a esse mau lugar? Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Não é lugar de semente, nem de figueira, nem de vigueira, nem de romã, e água não há para beber. E qual é a ração primeira de Moshe e Arão? E retiraram-se Moshe e Arão de diante da congregação à porta da tenda da reunião e atiraram-se sobre seus rostos. E apareceu a glória do Eterno a eles. E falou o Eterno a Moshe dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu, Arão, teu irmão, e falareis a rocha diante dos seus olhos. E darás as suas águas, e tirarei para eles águas da rocha. E dareis de beber à congregação e a seus animais. Olha só que coisa interessante. O primeiro passo de Moshe e Arão é exatamente o passo correto. Eles se sentem acuados, eles se sentem revoltados, eles se sentem injustiçados, porque mais uma vez aquele povo reclama. E vocês lembram na paraxá passada que eu falei sobre a questão da visão? E mais uma vez o povo foca, a figura daquele povo é aquilo que eles não têm. Eles têm o maná, um alimento celeste, um alimento perfeitamente balanceado para eles, mas eles não têm as frutas. E eles não têm a água agora, que é algo essencial. E Moshe e Arão se sentem profundamente injustiçados, e irritados e revoltados, mas eles fazem a coisa certa. O que eles fazem? Eles correm para o Eterno. É isso que nós devemos fazer. Eles correm para o Eterno. E quando eles correm para o Eterno, acontece aquilo que acontece sempre, quando qualquer ser humano que está acuado, que está revoltado, que está angustiado, que está mal, corre para o Eterno, a glória do Eterno aparece para eles. Olha que coisa maravilhosa, a resposta do Eterno, que é perdoador, misericordioso, compassivo, de paciência inacreditável e cheio de amor. E essas características do Eterno estão descritas no Taná. Sempre que a gente corre para o Eterno, Ele aparece para nós. Sempre que a gente corre, porque Ele falou: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Esse é o único pré-requisito, buscar de todo o coração. E nesse momento a glória do Eterno apareceu para eles. E o Eterno falou com eles e deu a eles instruções específicas, instruções objetivas, instruções proativas,
para que eles resolvessem o problema do povo. O Eterno ordenou: fala a rocha, pega a vara, mas fala a rocha. E é interessante que no passado o Eterno tinha ordenado pegar a vara e bater na rocha e dela saiu água. Olha esse detalhe importantíssimo, gente. No passado, eles resolveram a situação batendo na rocha. No passado, eles resolveram a mesma situação com uma ação física, totalmente física. No passado, eles resolveram a situação com dureza e com firmeza, batendo, com luta, com guerra. Mas houve uma evolução, eles passaram anos no deserto. Eles foram refinados, eles foram trabalhados, eles tiveram centenas de experiências com o Eterno. O Eterno aparecia para eles na coluna de fogo e na nuvem a cada dia. O Eterno os guiava, o Eterno os protegia, o Eterno os alimentava, o Eterno os mantinha saudável. Diz que os sapatos deles não se usaram nos pés e as roupas não se desfizeram. Eles já tinham uma experiência profunda com o Eterno. E o Eterno ordena a Moshe que leve a vara, mas que não a use, que fale a rocha. E muitas vezes nós ficamos presos ao passado, a maneira como nós resolvemos nossos problemas no passado. E quando chega o momento da angústia, da irritação, momento em que nosso olhar se desvia do Eterno e se foca nas circunstâncias, apesar do Eterno estar à mão, apesar dele se manifestar na nossa vida, apesar de nós termos acesso a ele, apesar da glória dele se manifestar e dele falar conosco, porque nós estamos presos às atitudes robóticas do passado, a maneira como nós resolvíamos no passado, nós deixamos de ouvir a nova instrução do Eterno e nós tentamos resolver as coisas da mesma forma, na força do nosso braço. E foi o que aconteceu com Moshe. Apesar do Eterno ter ordenado que ele falasse, o foco dele não estava na voz do Eterno. O foco dele ainda estava na dor, na angústia, na revolta, na irritação que ele sentia com o povo. E isso é provado aqui no versículo 9, Números 29. E tomou Moshe a vara de diante do Eterno, como lhe ordenou. E juntaram Moshe e Arão a congregação diante da rocha, e Moshe lhe disse: ouvi logo, rebeldes. Porventura podemos nós, olha só, fazer sair água dessa rocha para vós? E levantou Moshe sua mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e saiu muita água. É interessante, pequenos detalhes, e por isso nós estudamos as parashot e revemos as parashot a cada ano, e a cada ano, cada parashá nos traz revelações novas. Olha isso aqui, olha que coisa interessante. Moshe não fala: porventura pode o Eterno fazer sair água para vós. A nossa fala é exatamente o veículo de transição entre o espiritual e o físico. O nosso pensamento pertence ao mundo espiritual. A nossa fala traz aquilo que está no mundo espiritual até o mundo físico. Por isso é necessário você falar, você manifestar o Eterno, você determinar em voz alta aquilo que você deseja que seja transmitido a esse mundo, que se torne parte da realidade. A ciência já comprovou que o som é vibração. Então, quando você ora em voz alta, quando você determina, quando você decreta em voz alta, quando você fala alguma coisa, você imprime a todo o mundo material, todo. Você transforma definitivamente todo o universo material pela sua voz. E por isso o pecado do Lashon Hará é tão grave. Porque você está imprimindo ao mundo vibrações que vão transmutá-lo, que vão mudá-lo, transformá-lo para sempre. Se você declara a verdade, se você declara a palavra do Eterno, se você declara
a vontade do Eterno, se você declara vitória para Ele, para você, pela oração, pela palavra, você está transformando esse mundo para melhor. Se você declara Lashon Hará quer dizer língua má, palavras de maldição, palavras ruins, você está transformando esse mundo para pior. Então, gente, a palavra é algo que transforma definitivamente o universo material, infundindo a esse universo vibrações novas. E o universo é constantemente transformado pelas palavras das diversas pessoas. Imagina 8 bilhões de pessoas despejando no mundo bem e mal. É algo muito dinâmico. Mas é interessante aqui, é muito interessante aqui o que Moshe falou. A primeira coisa que ele falou demonstra que a figura dele não foi a glória do Eterno sendo manifestada a ele a ordem do Eterno. Ele não colocou como figura aquela ordem do Eterno. Ele manteve como figura a extrema angústia, a revolta que ele tinha em relação ao povo. Porque ele começa falando, ouvi, rogo, rebeldes. Olha a vibração que ele imprimiu ali. Uma vibração de ira, de revolta, de cansaço com aquele povo. Ele tinha razão, ele tinha razão. Mas ele deixou que aquilo fosse a figura dele, o foco dele. E não a glória do Eterno tendo se manifestado a ele logo ali atrás, a ordem do Eterno tendo se manifestado a ele ali atrás. Quando você está angustiado e você correr para o Eterno e a glória dele se manifestar, repreende, lança para longe de ti todos os pensamentos antigos, toda a maneira antiga de agir. Pede a ele que você não haja na força do seu braço, mas na força dele. Porque olha o que ele fala logo em seguida. Porventura, podemos fazer sair água dessa rocha para vós? Ele está desafiando o povo. E ele não diz, porventura, pode o Eterno fazer sair água dessa rocha para vós, mas ele diz, porventura, podemos nós. Ele assume para si a responsabilidade de resolver o problema do povo. Quando a gente assume para nós a responsabilidade de resolver os problemas da nossa vida, resolver os problemas do mundo, resolver o problema do próximo, a gente perde contato com a glória do Eterno, com o poder sobrenatural do Eterno. É interessante que tudo que acontece na terra acontece primeiro no mundo espiritual. É como a nossa sombra sobre uma parede. Primeiro nós temos que mover nosso braço para que a nossa sombra se mova na parede. Não tem como você mover a sua sombra na parede. A sombra na parede é o nosso mundo material limitado pelos nossos sentidos. Tudo que você move na sua vida, você tem que mover primeiro no mundo espiritual para que se mova no mundo material. E quantas vezes nós movemos no mundo espiritual de forma inadequada? Moshe, nesse momento, ele não falava do Eterno, ele falava, podemos nós. E quando entra o nós, e não o Eterno agindo, gente, tudo sai errado. E ainda movido por aquela ira, o seu braço, o braço de Moshe agiu e não a sua palavra, que traria como veículo do espiritual para o material uma vitória retumbante, a glorificação do nome do Eterno, que faria sair água apenas pela palavra de Moshe e não pelo seu ato físico de violência. Mostrando claramente aos olhos do povo inteiro que o Eterno estava ali agindo de forma sobrenatural em favor deles. A fé deles, que estavam prestes a enfrentar povos poderosos na guerra, teria sido fortalecida de sobremaneira e eles teriam se humilhado e reconhecido que o Eterno é Deus. Mas Moshe, pela sua desobediência, causada pela falta de foco na palavra do Eterno e no poder do Eterno, roubou ao Eterno aquele momento no qual ele faria manifestar a grandeza do seu nome. Quantas vezes nós, nos adiantando ao Eterno e fazendo as coisas na nossa própria força,
compelidos pela nossa ira, pela nossa raiva, pelo nosso envolvimento com as circunstâncias, pelo nosso envolvimento com o momento, pela nossa revolta, pelo nosso medo, pela nossa pressa, pela nossa superficialidade, pela nossa ganância, roubamos ao Eterno a oportunidade de mostrar o seu poder, de mostrar o seu amor, de mostrar a sua essência, de mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande. Quantas vezes nós, não apenas por não corrermos e nos colocarmos sobre os nossos rostos, quando nós temos uma dificuldade, porque muitos de nós fazemos realmente isso, mas não ouvimos, não shemá. E shemá não é apenas ouvir superficialmente, shemá é ouvir e interiorizar, é ouvir e obedecer, é ouvir e realizar, é ouvir e tornar aquilo que a gente ouviu parte de nós mesmos. A gente vê claramente aqui que a origem, a fonte, a semente do pecado de Moshe, materializado no fato de ele ter batido a rocha, foi o fato de ele não ter realmente ouvido aquilo que o Eterno falou e ter permanecido na sua ira e na sua revolta. Que nós possamos, quando nós corremos para o Eterno, para contar para Ele as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, para buscarmos nele solução, que nós possamos antes, conscientemente, nos despir de tudo aquilo que tinha sido o nosso foco, nos despir das nossas circunstâncias, nos despir da nossa dor, do medo, da correria, da agitação, da reatividade, porque isso aqui mostra claramente que foi a reatividade de Moshe, que não só roubou a oportunidade do Eterno mostrar sua glória, mas impediu que ele entrasse na terra prometida. Porque, gente, é impossível entrar na terra prometida na força do nosso braço. É impossível ver a vontade do Eterno realizada na nossa vida se nós não contarmos com Ele e não obedecermos aquilo que Ele nos ordena, de forma geral, através da sua Torá, e de forma específica, através da sua palavra. É interessante que em algumas passagens aqui, o Eterno fala sobre ouvir sua voz e obedecer aos seus mandamentos. Olha que coisa interessante. Por que essa diferenciação? Uma análise superficial nos faria pensar, ele está falando a mesma coisa. Não, ele não está falando a mesma coisa. O Eterno tem ordenanças, ele tem ordenanças gerais para todos os seres humanos que estão na Torá, mas ele tem ordenanças específicas para cada um de nós, que ele nos fala através do seu Espírito. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós temos dois caminhos que se nos apresentam e que nenhum dos caminhos é objetivamente errado. Nós podemos escolher duas profissões. E eu me lembro do meu filho, que com 4 anos de idade, ele falou para mim assim: mãe, pergunta para Deus o que Ele quer que eu seja quando crescer. E eu pensei comigo mesma, esse vai dar certo na vida. Porque ele submeteu a vontade dele à vontade do Eterno. E nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de medo, nos momentos de angústia, como esse momento que Moshe estava vivendo, é especialmente difícil nós pararmos e buscarmos a direção do Eterno. E primeiro nós declararmos pela nossa palavra a vontade do Eterno, trazendo a vontade dele à terra. Você lendo o Beit Hadashah, o relato da vida de Yeshua, Mashiach, você vê que sempre antes dele curar uma pessoa, ele perguntava: o que queres que eu te faça? O próprio relato da vida dele, os próprios relatos da vida dele, na Pessorá, nos dizem que ele sabia ler pensamento, ele lia os pensamentos, ele conhecia o interior do homem, ele conhecia o coração, ele já sabia o que aquela pessoa precisava. Mas ele pedia que a pessoa verbalizasse aquilo que ela queria que ele fizesse. Trouxesse a malhut, ao mundo material, a sua necessidade. O Eterno queria que Moshe falasse a rocha,
para que da rocha saísse água. E o nome dele fosse glorificado. E a honra pelo milagre fosse dele. E Moshe roubou isso do Eterno. Pelo fato de ter batido na rocha. Não apenas uma vez, mas 2 vezes. Por causa do ímpeto da ira dele. Vamos pensar sobre isso. Quando nós estivermos numa situação de ira. Quando nós estivermos numa situação de revolta, de dor. De agitação, de sofrimento. 4 pontos, 4 ações eu gostaria que vocês se lembrassem de fazer. A primeira coisa, quando você começar a notar que está ficando reativo, está ficando de cabeça quente. Eu tento aplicar isso na minha vida, nem sempre eu consigo. Muitas vezes eu não consigo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu consegui acontecer um milagre, um livramento, algo sobrenatural. Primeira coisa, quando você se reconhecer reativo, para tudo, congela e corre para Deus. Pede a Ele para que Ele entre com a luz dele na situação. Que Ele intervenha na situação. E depois pensa naquilo que você pode fazer proativamente e não reativamente em relação a essa situação. Para tudo, congela, corre para Deus, pede a Ele que intervenha, que entre com a luz dele. E pensa no que você pode fazer proativamente para resolver essa situação, resolvendo assim essa situação. Eu tenho certeza de que Ele vai intervir, de que Ele vai agir, de que Ele vai manifestar o poder dele, a glória dele, porque o Eterno, o nosso Pai, o meu Pai, Ele é vivo, Ele ama, e Ele ainda é poderoso na terra e sempre será. Ele intervém. Traz a terra pela tua fé, pela tua obediência, pelo teu foco nele e não na situação. A glória dele permite, não rouba dele a oportunidade de manifestar a sua glória na tua vida. Essa é a principal lição dessa Parashá Rogatz. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve nesse canal, que é para falar da glória do Eterno, que é para falar da manifestação do Eterno, que é para, primeiro, me ensinar, porque eu sou a primeira pessoa a aprender, e depois, para compartilhar com você as maravilhas que Ele tem nos revelado através da palavra dele. Shabbat Shalom.